meados de 1959, no auge da construção de Brasília, o saudoso artista gráfico americano Eugene Feldman visitou o nosso país e deteve-se alguns dias percorrendo as obras da nova capital. Com sua câmera de amador, fixou de forma até agora inédita a figura do candango, gravando também a sua voz e os sons ambientes. Recuperados depois de quase 20 anos, as suas imagens e gravações serviram de base a este testemunho sobre os primeiros tempos de Brasília. Ninguém pode contestar um Brasil que é feliz e vive sempre a cantar. É um conforto moral de um povo varonil. Isso é Brasil, isso aqui é que é, isso aqui é Brasil. Ninguém pode contestar um Brasil que é feliz e vive sempre a cantar. Isso é chegada, pelo jeito é chegada a Brasília. É um conforto moral. É um pouco. Agora o foco está melhor. Esse é o avião, um Vicomte, não é, em que chegou Juscelino. Não é a chegada de Juscelino, porque era o Vicomte presidencial. Até então não se tinha esses aviões em linha. Esse é o Feldman, o americano que fez o filme. É Juscelino, Israel Pinheiro. Israel Pinheiro foi o braço forte de Juscelino na construção de Brasília. Pompeu, não é? Pompeu de Souza, ao lado de Juscelino. Juscelino sempre tomava o helicóptero e ia ver obras diretamente ou ia pro Alvorada. Aquilo era um sufoco muito grande, a gente passava dia e noite trabalhando com a preocupação dos prazos e naturalmente contagiados pelo entusiasmo que Juscelino irradiava um entusiasmo muito grande, porque fazer essa cidade aqui parecia um ato de completa insensatez. Arthur Lisse Pontual e Luiz Magalhães. Do outro lado também nós trabalhamos com Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer é um otimista, ele um homem com uma fé muito grande no trabalho. O que a gente sentia mais era a presença do pó, os candangos, os construtores de Brasília. em 56, a gente viu falar pela primeira vez, né? Que estavam construindo a capital nova, né? No Planalto. Então a gente tinha a impressão que era uma coisa no fim do mundo, né? Embora a gente estivesse lá pelo norte de Goiás. Então, com a história de Brasília, a gente comprou uma rede dessas novilhas enxertadas. Então, em relação a Brasília, fala de Brasília, a gente colocou o nome da vaca de Brasília. Nasceu um bezerro, a gente botou o nome de Brasil. Então a gente ficou com aquilo na mente, né? A vaca Brasília, o bezerro Brasil, aliás, até perdi essa vaca para minha cunhada. E já a gente se deslocou para Goiânia, e de Goiânia a gente se deslocou para Brasília, na época da construção. Tive a ocasião de criar durante alguns anos um rapaz de uma família dessas de operários. Eles viviam em condições de muita miséria. É o que ainda se vê hoje em dia, né? Não mudou. Esse é um elefante, era o tal do elefante Detefon, que um amigo do Juscelino deu esse elefante a Brasília, ele veio para cá, parece que sofria de reumatismo. Foi um dos fundadores do Jardim Zoológico. Mas coisas da guerra não parecia, tinha um aspecto de bombardeio, essa buracaria. Mesmo as casas lá, quando nós morávamos, quando chovia era lama por todo lado, né? Porque essa terra toda virava lodaçal. Demorava dias e dias de chuva torrencial. Não havia nada, não se tem... Para se ter uma ideia, o primeiro
primeira vez que eu vi um churrasco aqui em Brasília, lá perto da Vila Planalto, pediram a gente que levasse garfo, faca e copo. E o churrasco estava demorando muito e, de repente, o pessoal com uma fome muito grande, a parte que estavam fazendo o churrasco foi atacada por uma verdadeira matilha de cães do cerrado. Os cachorros saíram correndo com os espetos, arrastando os espetos, e o pessoal atrás foram retomados dos cachorros os espetos. Isso é a ideia que você pode ter do conforto que se tinha. A história da carne é o seguinte: as companhias como a Rabelo, Companhia Americana e as demais firmas que construíram aí, adquiriam a carne. A carne melhor eles consumiam dentro da cantina, mas a carne de terceira e de segunda era jogada fora. Então eles levavam lá pro rumo da Vila Maurício para jogar lá para os urubus comer. Mas em vez dos urubus comer, juntava centenas de pessoas. Assim que os caminhões chegavam para jogar a carne, o pessoal apanhava a carne e carregava para suas barracas da Vila Maurício. Iam aproveitar aquilo para alimentação. Dava a impressão de ser pobreza, né? A gente olhando assim percebia, né? Embora houvesse muito trabalho em Brasília, mas havia gente que tinha 4, 5, 6, 8, 10 filhos ali. Então apanhava essa carne para comer, né? Acidentes aconteciam, sabe? Parece que foram em muito menor número do que era previsto, né? Por cálculo desse tipo de construção. Porque o pessoal não obedecia à segurança recomendada, não se amarravam cintos, nem usavam capacetes, às vezes. Essa maneira brasileira um pouco de improvisar, né? Mas mesmo assim houve bastante menos acidentes do que era de esperar. Porém não havia assistência social, não havia remédio, não havia médico, não havia só um hospital velho do EAPI. Acontecia muito desastre de cair de cima do andame dessas construção dessa estrutura metálica. Quase 3x2 estava caindo o operário, morrendo. E aquilo desaparecia mesmo. É imediato, não é? Porque iam prestar socorro, mas aquele cadáver no dia seguinte era desaparecido para não haver comentário, para poder os operários prosseguir na obra, né? Se houvesse comentário, morreu fulano, morreu ciclano, havia um desânimo na obra, né? Então aquilo era desaparecido imediatamente. Assim que caiu uma pessoa de cima, era morto, era carregado o cadáver e prosseguiu o serviço em ritmo acelerado, né? Brasília era para ir e ir mesmo, de qualquer maneira. Então, centenas de vidas foram assim, perdidas em trabalho, né? Uns indenizados e outros não. Acho que 90% dessas pessoas, os familiares não receberam indenização, não. Dava para o nome desaparecido. Isso é interessante, né? O cearense trabalhando na construção de Brasília. Então resolve escrever uma carta ao Ceará, né? Comunicando os pais, como é que estava em Brasília e tudo. Então ele escreve: meu pai, aqui estou em Brasília, trabalhando, ganhando bem. Vou satisfeito aqui com as condições de trabalho. Fiz um barraco de 200 sacos de cimento. O pai recebe a carta no Ceará e então disse: meu filho está rico. Fez um barraco de 200 sacos de cimento e se deslocou do Ceará por conta própria e veio cá. Quando chegou, ele estava na favela do IAPI, que o IAPI tinha uma favela antigamente aqui, tratava a favela do IAPI. Tinha realmente 200 sacos de cimento, mas era a coberta do barraco do rapaz. Sacos vazios, não saco de cimento que tivesse levantado a obra. Aí o velho teve uma tristeza, uma decepção, pensando que o filho estava rico, por julgar que ele tivesse construído com 200 sacos de cimento uma construção grande. Esse é o carro. On the press. Yes. All the way around. Yes. On the fitting be the same material. Probably we can use another color. Yeah. Like brown, no? Yeah. Ali sou eu, aquele pessoal ali é o pessoal do escritório. Ali não estão aparecendo, ó. Apareceram Niemeyer e Luiz Magalhães. Passava ligeiramente nas obras, né? Doutora Ascanelã, andava de jipe. Ele é uma pessoa assim, bem fechado, né? Porém educado, né? Às vezes falava assim com mestre de obra, mesmo com pedreiros, assim, a gente observava. O Pau de Arara fazia com aquele livrinho, composição nordestina, sobre aquelas histórias que se aconteceram, né? Então,
se vendia nas obras. E os candangos, na hora de descanso, assim, gostavam demais, tá vendo? Aquele livrinho de Maria Bonita, de Lampião, aquela coisa toda, né? E ele continua aqui em Brasília com essa provisão desse livrinho e vendendo por aí. É um dos pioneiros de Brasília, é o Pau de Arara. Por ele ter vindo um Pau de Arara para Brasília, no início da construção. Esses eram os Lacerdinhas, pegaram esse apelido porque Carlos Lacerda era um opositor violento da construção de Brasília. É Núcleo Bandeirante mesmo. Aí é Mercado Diamantina, aquele antigo mercado que pegou fogo, né? Não, isso é o pessoal comprando, né? Vem assim na feira, vinha comprar roupa, vinham descansar ou num domingo, assim. Isso é um domingo, talvez, né? Quase não havia mulher em Brasília, né? Quase que era só homem mesmo. Poucas pessoas traziam família para Brasília, né? Havia, assim, uma zona de meretrício, assim, no Núcleo Bandeirante, né? E às vezes faziam fila de 4, 5, 6 homens para uma mulher só. Isso aconteceu muitas vezes. Vinha mulher de Goiânia, de Patos de Minas. Então as mulheres eram poucas e aqueles homens ficavam em fila esperando ali. Não, eu não participava dessas coisas, mas a gente presenciava bastante, né? Sentir mal, sentia, né? Quer dizer, a turma levava isso no natural, né? O Oscar, de fato, gosta muito de tocar violão e muitas vezes ficava tocando violão com outro amigo nosso, era o Sabino Barroso, arquiteto. Ele trabalha no metrô no Rio de Janeiro. Ele é sobrinho de Ari Barroso, já está no sangue. Então, fazia-se com batucadas, isso nunca deixou de existir. Feldman fixou-se muito na imagem dos trabalhadores, né? Para o americano, ele deve ter achado, inclusive, estranho como essa gente trabalhava naquele tempo, sem muita proteção, sem esses capacetes, e trabalhando de sol a sol, porque esse pessoal, às vezes eram 2 turnos, né? mas faziam revezamento, mas eram ininterruptamente. A Razão das Águas é o seguinte, é uma coisa até muito interessante, ficou na memória do povo todo, porque aquilo impressionou. As comportas foram fechadas e as águas foram aproximando, devagarzinho, lá ia subindo, palmo por palmo, metro por metro, era um riacho, para formar o Lago de Brasília. O pessoal da Gila Maria ficou apavorado, fez 2 comissões, mas tinha que falar com o Rael Pinheiro, que era o presidente da Nova Casa. E o Rael Pinheiro não deu atenção. Não, a água vai subir mesmo e as comportas estão fechadas. Vocês se viram para mudar. Agora, o certo é que a água vai subir. E a água vinha subindo nos primeiros barracos que já estavam na beira do riacho. Aquilo era cobra, era largata, era sapo. E a água chegou a inundar muitos barracos e ficar até pelo joelho. Teve noite de família acordar com água já na cama, porque a comporta tinha que subir, a água tinha que subir na comporta. Bom, eu fiquei sempre trabalhando nessa parte de painéis, de arquitetura, né? Já nessa ocasião, tinha uma opção de coisas para olhar, azulejos e relevo. Palácio da Alvorada tem uma opção de trabalhos na capela, tem a porta, o teto, desenho dos castiçais, o vitral, né? Depois, internamente, tem uma parede dourada com uma frase de Juscelino. Essa parede também foi um estudo que o Oscar me pediu para fazer. No Brasília Palace Hotel tem um painel e tem uns azulejos. Luiz Persiguini, agricultor, 63 anos de idade, estou em Brasília desde 58, 4 filhas, mulheres, 2 homens, iniciei na Nova Cap. Da Nova Cap fui para o campo e vivo de agricultura. Há anos que dedico a esse tipo de trabalho. Aqui a gente sofreu muito. Aqui a gente sofreu fome e minha mulher, ser preta, ficar branca. De tanta fome em Brasília também. Foi como a gente adquiriu uma mancha no pulmão, mas se restabeleceu. Mas como tudo no mundo passa, né? A gente passou essa fase difícil.
E passou outras fases mais difíceis, que chama assim, perseguição, né? Brasília ofereceu até muitas vantagens para alguns, mas para outros não. O operário sempre é operário. Bastante sacrificado, né? Porque o operário trabalhava, né? Estava numa construção. Poeira, pó, na hora de comer, ia para as cantinas, a irregularidade nas cantinas, alimentação boa, outra hora ruim, greve, por questão de alimentação, principalmente na Pacheco Fernando Dantas, onde houve a chacina. Pode falar, né? Deve falar ou não? Perfeito. Teve uma chacina na Pacheco Fernando Dantas por questão de alimentação mesmo. Então, era dura. Qualquer reclamação, a GEB estava tomando posição. Qualquer alteração em cantina, qualquer alteração que houvesse em alojamento, era convocada a GEB imediato. Isso era a ordem mesmo do presidente da Nova Casa, Dr. Israel Pinheiro. Houve o comentário, inclusive há algum em Brasília ainda com o braço amputado. A reclamação partiu da cantina. Alimentação má e falta d'água. Então os operários reclamaram e houve uma subordinação dentro da cantina. Tentaram quebrar. E eles convocaram a GEB. E a GEB veio imediato. Quer dizer, decorreu mais ou menos uma hora e meia, quando foi aproximando a noite, 8h30, 9 horas, a GEB veio. Não deu o menor aviso e começou a metralhar o acampamento em geral. Os que saíram correndo eram metralhados ou atirados de revólver. Os que não fugiram foram baleados. Os que foram baleados e mortos foram imediatamente juntados pelos caminhões. Segundo o comentário, não se pode nem dizer, mas tem que saber que é uma verdade.